Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Deixamos um grande abraço aqui para o diretor Rubens e a Roseli, esse casal querido, e também a todos os nossos telespectadores aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Nosso abraço também para você de todo o Brasil que nos acompanha aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Sempre deixamos aqui para você o convite para conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é uma região do nosso país, aqui do centro-oeste brasileiro, uma região encantadora, um estado lindo, produtivo, belezas naturais, cidades muito bonitas, espaçosas, largas avenidas. Você está convidado a vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Tendo oportunidade, junte a família, venha conhecer as belezas naturais e os campos produtivos aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul. E hoje também eu quero deixar um abraço especial ao nosso povo lá de Minas Gerais. Nosso abraço a todo o povo mineiro. Deus abençoe a vida do nosso povo mineiro. Abraço também aos nossos telespectadores lá do estado do Espírito Santo, aos capixabas. Nosso abraço especial aí para vocês que nos acompanham aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Esse abraço também eu quero deixar ao povo lá do Pará. Temos recebido constantemente notícias lá, informações dos nossos telespectadores lá do estado do Pará. Nosso abraço a todos vocês, o estado aí do Pará, e um abraço também ao povo do Maranhão, sempre ligado aqui conosco no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje nós queremos falar sobre o reino da verdade. É precioso quando nós olhamos para a pessoa de Jesus e o que ele fala sobre a verdade. Nós vamos hoje abordar sobre isso a partir do julgamento de Jesus lá com Pilatos. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. O programa Mato Grosso do Sul em Foco. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 28, o versículo 37 e 38, embora vamos olhá-lo a partir do versículo 28, tá bom? Diz assim: então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Esse texto que nós lemos faz parte do julgamento de Jesus perante Pilatos. Nós estamos diante de um texto clássico das Escrituras. Começa no versículo 28 dizendo o seguinte: depois levaram Jesus para a casa de Caifás, da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não contaminarem, porque queriam comer a Páscoa. O pretório é onde Pilatos estava atendendo naqueles dias em Jerusalém. Jesus é levado aqui perante Pilatos. Ali estava o representante do Império Romano, o mais poderoso império político sobre a face da terra daquele tempo, e até hoje tão estudado o Império Romano. E por outro lado, Jesus, o Filho de Deus, frente a frente. Pilatos de um lado,
Jesus do outro para ser interrogado por Pilatos. Quem levou Jesus para ser interrogado por Pilatos foram os sacerdotes e as autoridades judaicas que, após julgarem Jesus no Sinédrio e o condenarem à morte pelo Sinédrio, que era o polo religioso e também político de Israel, Jesus agora é levado perante Pilatos para que fosse decretado por Pilatos a pena de morte. Esse é um contexto das Escrituras e dos Evangelhos que nos ensinam algumas coisas muito preciosas a respeito da vinda de Jesus a este mundo, a morte expiatória de Cristo lá na cruz do Calvário por causa de nós, por causa dos nossos pecados, e a forma como ele é injustamente julgado, mesmo não sendo encontrado nele crime algum, ele é condenado à morte pela pressão dos judeus, e Pilatos teve que ceder à pressão dos judeus. Depois de Jesus passar por um julgamento religioso, ele passa agora por um julgamento político. E esse julgamento é realizado por Pilatos, e eu quero destacar aqui pelo menos duas questões acerca desse julgamento. A primeira etapa desse julgamento, Pilatos pergunta para os judeus, e ele pergunta assim: qual é a acusação? Versículo 29, então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: qual acusação trazes contra este homem? Apontando para Jesus. E eles então responderam: este se não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai vós mesmo e julgai-o, segundo a vossa lei. Mas responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o tipo de morte que ele haveria de morrer, ou que ele havia de morrer. Isso até o versículo 32 do nosso texto. Em 3 acusações, os oficiais do judaísmo apresentaram Jesus diante de Pilatos, e fazendo basicamente estas 3 acusações. A primeira é a acusação de que ele havia corrompido a nação de Israel politicamente e religiosamente. A segunda acusação é opor-se, que Jesus ele se opunha ao pagamento de tributo a César. E a terceira é de que ele afirmou ser o Messias, o rei dos judeus. O que nós vemos aqui é que nenhuma acusação dessas feitas pelos judeus diante de Pilatos tinha qualquer fundamento. Primeiro, Jesus não corrompeu a nação de Israel, pelo contrário, Jesus havia abençoado aquela nação, Jesus havia renovado a esperança messiânica daquela nação, Jesus havia trazido alegria a muitos corações, as suas palavras, seus ensinos, seus milagres. Jesus andou fazendo bem. Esse é o testemunho dos evangelhos. Mas os judeus acusavam Jesus de estar pervertendo a nação de Israel politicamente e religiosamente. Sem fundamento, mas era a acusação. A segunda, ele não se opôs ao pagamento de tributo a César. Você mesmo deve lembrar o texto das Escrituras, quando ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E ele nunca veio a este mundo para comprar qualquer briga humana aqui, política, ficar do lado ou contra um império. E por fim, ele
aí sim afirmou ser o Messias, o rei dos judeus, e o povo já o via assim. Mas ele é muito claro com Pilatos que o reino dele não é deste mundo, não era nenhuma ameaça para o Império Romano, ele não trazia nenhuma ameaça para o Império Romano. Isso quer dizer que aquelas acusações que eles fizeram contra Jesus, todas eram infundadas, a ponto de Pilatos várias vezes dizer: eu não vejo neste homem crime algum passivo de morte. Eu não vejo nele crime algum passivo de morte. Mas os judeus queriam que ele fosse condenado à morte. Então Pilatos falou: por que não julgam vocês mesmos? Não julgam a ele. E eles disseram: a nossa lei não nos permite. Mas ora, se você é um leitor das Escrituras, você vai lembrar que eles condenaram e apedrejaram Estevão, o mártir do cristianismo. Então, por apedrejamento, eles poderiam ter matado Jesus, mas eles queriam que Pilatos desse a ele uma sentença mais dura de crucificação, para que tirasse do povo toda e qualquer ideia de que Jesus era o Messias. O que acontece então é que Cristo é levado a um tribunal cheio de mentiras. E muitas vezes os tribunais humanos não têm condição mesmo de discernir a verdade, de investigar a verdade. Outra hora não tem interesse pela verdade, por investigar a verdade. E o reino de Jesus não é um reino deste mundo, é o reino da verdade. Então, Pilatos não tinha muito interesse nestes assuntos. E o que eu olho é que não é diferente nos nossos dias. Quantas mentiras que o mundo tem arrojado contra Cristo, contra o Evangelho, contra o cristianismo. E o povo acredita nessas coisas para alimentar a incredulidade dos seus corações. Eu quero chamar a sua atenção, a você que me ouve neste momento. Não acredite nestas mentiras. Pegue a sua Bíblia, vai ler a sua Bíblia. Pega o Evangelho de João. Ali você vai ver quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é o bom pastor, Ele é a videira, nós somos os ramos, Ele é a água da vida, Ele é tudo que a nossa alma anseia, Ele é tudo que a nossa alma precisa. Mas Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem Jesus é? Vai no Evangelho de João. Não fica acreditando em falácia, em fábulas, em ideologias que tentam desviar você da fé em Cristo. Não faça isto. Procure a sua Bíblia, leia, conheça a verdade, porque a verdade vos libertará. Jesus, Ele é rei, sim. O reino dele não é deste mundo, mas está presente neste mundo. E Ele é o rei da verdade, o reino dele é o reino da verdade. Então, onde você estiver, você pode conhecer esta verdade libertadora, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já para continuarmos a nossa meditação deste dia. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil, para todo o Brasil. Esse programa é transmitido e produzido aqui pela TV Grande Dourados, diretamente da cidade de Dourados, e chega até você pelo canal da TV Com Brasil. Nosso abraço a toda a produção da TV Com Brasil.
Hoje nós estamos falando sobre Jesus interrogado por Pilatos e Jesus dizendo a Pilatos que o reino dele é o reino da verdade. Então Jesus faz uma segunda pergunta, agora não mais para os judeus, aliás, Pilatos faz uma segunda pergunta, não mais para os judeus, e sim para Jesus. Pilatos coloca Jesus para dentro do pretório e lhe faz a seguinte pergunta: tu és o rei dos judeus? Os versículos 33 em diante do capítulo 18 de João. E Jesus então vai responder esta pergunta de Pilatos assim: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros? Pilatos então fala o seguinte: porventura sou judeu? A tua própria gente, olha só, a tua própria gente é que te entregaram a mim. O que fizeste? O que Jesus fez? Jesus então respondeu o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Pilatos, não precisa ficar preocupado. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam a meu favor e me tirariam daqui. Mas o meu reino não é deste mundo, e como também eu daqui não sou. Então Pilatos entende bem o que Jesus está falando para ele e pergunta: então logo tu és rei? Jesus responde: tu disseste. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos, num tom de deboche, de ironia, vira para Jesus e fala assim: o que é a verdade? E tendo dito isto, voltou aos judeus e disse: eu não vejo nele crime nenhum, não vejo nele crime algum. A maioria dos comentaristas bíblicos afirmam que, a essa altura, já não é mais Pilatos que interroga Jesus, mas Jesus já passa a interrogar a Pilatos. E é um interrogatório mútuo. Jesus interroga Pilatos, Pilatos interroga Jesus. É um diálogo de perguntas. Pilatos começa a ficar confuso, começa a ficar perplexo com a postura de Jesus, com as palavras de Jesus, com a mansidão de Jesus diante de um julgamento, com a sinceridade do coração do nosso Salvador. Pilatos começa a ficar perplexo com aquilo. E quando então Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, começa a ficar claro para Pilatos que Jesus não era uma ameaça para o Império Romano. E Jesus também começa a colocar diante de Pilatos uma questão muito importante: a diferença entre o Império Romano, um império humano, e o reino de Cristo. Pilatos era parte de um império com fronteiras, um império muitas das vezes cheio de mentiras, ciladas, todo tipo de manobras, um império de total insegurança, cheio de preocupações se não iria perder o trono, se não seria invadido pelo inimigo, um império tomado pela espada e mantido pela espada. Pilatos faz parte de um império, mas Jesus faz parte de um reino, o reino de Cristo, o reino da verdade. Então Pilatos entende isso, fala para Jesus: logo tu és rei. E Jesus então fala: olha, só que o meu reino não é deste mundo, mas não nega que ele era rei. E Jesus é rei, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Ele é rei, e o seu reino é o reino da verdade. Não é um reino com fronteira física, não é um reino tomado à espada, não é um reino
físico, no aspecto de que tem divisas, fronteiras, exército, estrutura humana, mas é o reino da verdade. Ele havia dito para os seus discípulos: o meu reino não é deste mundo, o meu reino está dentro de vós, é o reino da verdade. Onde está a verdade do Evangelho, a verdade da graça, do amor de Deus? Ali está o reino de Cristo. E Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso a orar e a dizer: venha o teu reino, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha mente, sobre o meu coração, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família, venha sobre a nossa nação, o reino da verdade. Ele não vai tomar o poder de ninguém, não vai depor ninguém do seu trono, mas é o reino da verdade que o Império Romano mais tarde sucumbiu a este reino da verdade, depois de matar os cristãos, perseguir os cristãos. Ele então, depois de séculos de guerra contra o cristianismo, e aqueles cristãos não se rendiam, eles confessavam Jesus como o rei deles, o reino da verdade. Eles diziam claramente que não faziam parte deste mundo, mas eles eram cidadãos do reino dos céus, como todo cristão sobre a face da terra. Não é deste mundo, faz parte do reino de Cristo, o reino da verdade, um reino que está presente neste mundo, mas não veio para tomar o lugar de nenhum político. Jesus diz: todo aquele que é da verdade, ele ouve as minhas palavras. Ele é parte deste reino da verdade, ele ouve as palavras de Cristo, ele ama Cristo, ele crê em Cristo, ele obedece a Cristo, ele vive por Cristo, ele morre por causa de Cristo. É o reino da verdade. Este reino de Cristo, o reino da verdade, é interessante que os cristãos nunca tiveram dispostos a matar por amor a Cristo, mas sempre tiveram dispostos a morrer por amor a Cristo. É um reino diferente, ele está presente no mundo. Jesus tem mais súditos neste mundo hoje do que os maiores impérios que você pode imaginar aí na sua mente agora. Jesus tem mais súditos hoje sobre a face da terra do que qualquer outro império humano sobre a face da terra. É por isso que Paulo diz assim para os Colossenses, falando a respeito de Cristo: ele vos resgatou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pilatos fazia parte de um império, mas Jesus é o rei de um reino, o reino da verdade, o reino do Evangelho, e este reino está presente no mundo. Este reino não se dobra diante de nenhum tipo de maldade, agressão, de perseguição. É um reino que não se dobra, morre confirmando a verdade, afirmando que faz parte deste reino, mas não negocia a verdade, não negocia os valores deste reino, não negocia absolutamente nada que possa comprometer os valores do reino de Cristo. É o reino da verdade, e Jesus é o rei deste reino, o reino da verdade. Eu pergunto se este reino da verdade está dentro do seu coração, porque ele não vem com visível aparência, mas ele está dentro do coração, e você se torna uma testemunha da verdade, um verdadeiro cidadão dos céus, um cidadão do reino de Cristo, o reino da verdade, que se estabelece no coração de todo homem, tirando a mentira e colocando ali a verdade, a graça do Evangelho. Olha aqui este reino da verdade. É por isso que Jesus fala: o meu reino não é deste mundo, eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Jesus não queria discutir filosofia, ele estava dizendo que ele era rei do reino da verdade. Que Deus abençoe e coloque este reino da verdade no seu coração, enquanto você ouve estas minhas palavras.
Deus abençoe, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós vamos concluir aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil. Meu abraço ao Rubens e Roseli da TV Grandourados, na produção desse programa. E nós vamos encerrar orando por você, pela sua família, e que este reino da verdade chegue até o seu lar, chegue até a sua vida, chegue até o seu coração. Senhor, muito obrigado por este momento que podemos estudar a Tua Palavra, olhar para Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é Rei do reino da verdade, que está presente neste mundo, que está presente no coração dos seus súditos, que estão dispostos a viver e a morrer por esta verdade e não negociar as verdades do reino de Cristo. Ah, Deus, dá-nos alegria e graça em podermos participar deste reino da verdade. Renova no nosso coração a Tua graça bendita, o Teu amor bendito. Dá-nos a segurança, a certeza e a paz de que pertencemos ao Senhor e que o Senhor é o nosso Deus. Abençoe aqueles que nos ouvem agora e que este reino da verdade chegue até o seu lar, tirando a mentira e estabelecendo esta família, este lar no reino de Cristo, que é o reino da verdade. E assim a doce paz de Cristo esteja reinando nesses corações. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.